18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, 6 horas em ponto em Manaus. Estamos juntos mais uma vez, hein? Chegando, Carime Leão, mais uma vez aqui em 100,7. Chegando mais uma vez com você, querido ouvinte, que está na rádio e também no aplicativo Mano. Mais uma edição do programa 18 horas está pronta para você. Até às 7 da noite nós estamos levando aí a informação com a equipe de jornalismo aqui da Mix FM, a equipe de jornalismo 18 horas. Aqui nos estúdios, eu, Carime Leão e o grande Ari e também a nossa equipe de apoio aqui, não é isso, Carime Leão? Muito boa noite pra você nesta quarta-feira, dia 22 de agosto de 2020, Carime. É o ano emblemático. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos sim, até às 7 da noite no programa 18 horas. Boa noite especial pra galera que nos acompanha aí no trânsito, essa hora do rush. E também o pessoal do aplicativo Mano, obrigadaça pela interação, sim, né? Poxa, vocês assistem, vocês interagem, vocês mandam perguntas. Muito especial. Obrigada mesmo. Uma boa noite, é claro, pro nosso amigo Cid Soares. O Cid está em home office. Cid em home office novamente. Tudo certo? Tudo ótimo. Bacana, Cid. E aí? Eu tô gostando. Home office hoje tá valendo a pena, viu, cara? Tá muito legal. Tá bacana, hein? Tá ótimo. Tudo certinho. Ok, vambora. Okay. Vamos dar início. Olha só, Carime, a gente tem falado, né, várias vezes aqui, inclusive tá todo mundo querendo receber, né, essa graninha que vem do governo federal, e os escândalos não param de pipocar sobre, né, este recebimento aí, que é o auxílio emergencial na quantia aí de R$600, que vem direto do governo federal para combater a crise durante a pandemia de coronavírus. Depois de identificar 12.608 servidores públicos que receberam ilegalmente o benefício, né, já identificados, agora a Controladoria Geral da União investiga mais 2.000 pessoas de alta renda aqui do Amazonas que também receberam ilegalmente o benefício, que era, né, estava aí mais do que claro para atender apenas desempregados, beneficiários do Bolsa Família e profissionais autônomos que ficaram realmente, né, sofrendo essa questão aí na pandemia, que é a falta de como se movimentar e como ganhar dinheiro, não é isso, Carime? Que feio, não é? Mas que feio. Então, para, gente, não tem como, né? Pois é, o total aí são 2.163 pessoas aqui do Amazonas. Desses, 401 são empresários, 391 são proprietários de carros de luxo, como Porsche, Mercedes, Camaro e até iates. Desses 41 veículos, eles têm um valor aí superior a R$100 mil. E tem mais, hein? Tem muito mais. Tem, claro. 500 pessoas que receberam o benefício são proprietários, de uma ou mais embarcações, incluindo aí do tipo petroleiro, lancha, laser, moto aquática e até veleiro. Dá pra acreditar nisso? O cara quer aqui, não sei, vai somar alguma coisa, sei lá, nada menos aí que 779 são de CPFs de pessoas com domicílio fiscal, inclusive fora até do Brasil, sendo 2 CPFs de doadores de R$10.000 e R$11.000, respectivamente, nas eleições de 2018, né? Olha aí. Transformando em dólar, gente, isso não deve dar nada, né, pra eles. Mas é importante destacar, tá, que os cruzamentos feitos pela Controladoria Geral da União não conseguem especificar se as pessoas portadoras desses CPFs cometeram fraude ou se tiveram as suas informações pessoais usadas de forma indevida ou fraudadas. De repente, elas foram vítimas aí de fraudes para alguém receber o auxílio. Ainda tem essa esperança. Bom, mas olha só, todos os casos estão em apuração e as informações serão encaminhadas ao Ministério Público Federal para a verificação de possível prática de ilícitos, bem como para também o ressarcimento ao erário público. O monitoramento da controladoria é contínuo e vai ser realizado em todas as parcelas, tá certo? Então, portanto, novas apurações ainda estão em andamento e todo o trabalho é de caráter sigiloso, não sendo possível fornecer mais detalhes além dos que já foram expostos acima e por nós. É isso aí, Carlão. Olha, a população pode denunciar suspeitas de auxílio emergencial indevido. É importante ter em mãos
Se possível, claro, dados como CPF, nome completo e endereço da pessoa suspeita. É isso aí, Cid. A denúncia pode ser enviada por meio de formulário eletrônico disponível na plataforma fala.br, bastando escolher o órgão ou entidade e marcar o assunto coronavírus. A denúncia pode ser anônima também, basta escolher a opção não identificado. 18 horas. Bom, agora tem essa, Karine Messias. Os vereadores de Manaus aprovaram, olha só, um projeto de lei que suspende feriados e pontos facultativos municipais em Manaus por um período aí de 12 meses para compensar o longo período de isolamento social por conta da pandemia de coronavírus. O projeto foi encaminhado à sanção do prefeito Arthur Virgílio Neto, que se recupera de Covid-19 lá em Sampa. É justo, Karine? Pois é, ó, a medida é para movimentar a economia nesse período pós-isolamento social. Afinal, são 7 feriados e pontos facultativos, entre eles, né, o de terça-feira de Carnaval, quarta-feira de Cinzas, 24 de outubro, que é o aniversário de Manaus, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e 8 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira de Manaus. E essa, sem dúvida, né? Foi um dos melhores projetos que a atual safra de vereadores de Manaus aprovou. Você não tem dúvida. A suspensão desses feriados vai permitir que a economia local tenha mais condições de se recuperar. Afinal, são 7 dias que teremos as atividades econômicas paralisadas e que, a partir dessa lei, vão ser dias normais, com atividade plena para todas as empresas. Bom, cá para nós, né, pessoal? Alguns desses feriados aí poderiam ser retirados em definitivo aí do calendário. O Brasil tem excessos de feriados e isso atrapalha, sim, muito a economia de uma forma geral, né? Embora para o setor de turismo os feriados sejam extremamente positivos, mas tem outras compensações. São mais de 11 feriados que emperram, né, atrapalham a economia. Um estudo recente, inclusive, mostra que só o setor comercial deixa de arrecadar mais de 200 bilhões de reais por conta desses feriados. É muito dinheiro. É tanto dinheiro, o prejuízo é tanto que existe um projeto de lei no Congresso Nacional que determina que boa parte dos feriados sejam comemorados sempre na segunda-feira, quando caírem nos dias de semana, com exceção dos que acontecem nos sábados e domingos, é claro, né? Isso porque segunda-feira é o dia mais fraco para a economia. Isso aí ajudaria bastante no impacto negativo para os setores empresariais. Ruim para a indústria, comércio e setor de serviço é quando o feriado cai no meio da semana ou na sexta-feira. Daí dana tudo, né? Abre espaço para o chamado feriado prolongado. Bacana. 6 horas e 8 minutos em Manaus. Estamos começando mais uma vez, mais uma edição do 18 horas para você que está ligado no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, é a novela do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida Filho começa a ter novos capítulos. Amanhã, a Comissão Especial do Impeachment realiza sua segunda reunião para definir as novas ações e o repórter Azaf Augusto tem mais informações. A comissão processante que analisa o impeachment do governador Wilson Lima e vice-governador Carlos Almeida vai realizar a segunda reunião a 13h desta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. Na pauta da reunião, os parlamentares vão decidir se encaminham ao relator do processo, o deputado Dr. Gomes, a defesa prévia enviada hoje pelo vice-governador Carlos Almeida. Outros 3 itens também estão na pauta. É a aprovação da ata da segunda reunião da Comissão Especial, as discussões de possíveis diligências e a análise de requerimentos, se houver algum. A comissão ainda aguarda a entrega da defesa do governador Wilson Lima para o processo. A Comissão Especial também pode analisar os outros 6 pedidos de impeachment que foram ingressados na Assembleia Legislativa, mas isso ainda não foi colocado em discussão depois da criação dessa comissão. Azaf Augusto para o 18 horas. Bom, e a gente sempre comenta aqui que esse pedido de impeachment para o governador, contra o governador e o vice-governador é único no país. Mas acabou de chegar a informação aqui que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina também abriu processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva e da vice Daniela Reiner.
O anúncio foi feito em plenário hoje com base no parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, pelo presidente do Parlamento Estadual, Júlio Garcia, que aceitou um dos 5 pedidos que tramitam na Assembleia. O pedido de impeachment em Santa Catarina aponta crime de responsabilidade na concessão de aumento salarial aos procuradores do Estado por decisão administrativa. Bom, e hoje, o vice-governador Carlos Almeida antecipou e entregou a sua defesa prévia à comissão do impeachment. Ele compareceu. Carlos Almeida disse que não pode ser responsabilizado pelos atos do governador Wilson Lima e que, pela legislação brasileira, só o Wilson Lima pode ser processado por crime de responsabilidade, crime que está sendo responsabilizado. Vamos aos detalhes na reportagem de Azaf Augusto. O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, apresentou nesta quarta-feira sua defesa contra o processo de impeachment, alegando que a legislação federal não prevê o afastamento de vice-governador por crime de responsabilidade. Ele e o governador Wilson Lima são acusados de crime de responsabilidade, mau uso do dinheiro público e improbidade administrativa, em pedido de afastamento formulado pelos médicos Mário Viana e Patrícia Sichar. Carlos Almeida sustenta que apenas os governadores dos estados e seus secretários podem ser afastados por crime de responsabilidade, quando por eles praticados. O vice-governador se apoia no artigo 79, parágrafo único da Lei 1079/50, que admite crimes conexos praticados por secretários de Estado, mas não regula a coautoria. Para os advogados do vice-governador Carlos Almeida, o fato de ser vice não é causa suficiente para considerá-lo responsável por toda e qualquer irregularidade eventualmente praticada pelo governador Wilson Lima na conduta da política econômica do seu governo. Azaf Augusto para o 18 horas. Bom, todos no Amazonas sabem que o vice-governador Carlos Almeida mandava tanto quanto ou até mais, que o próprio governador Wilson Lima. Carlos Almeida tomou a frente da administração das negociações políticas com os deputados estaduais e a equipe que comandou a Suzan foi toda indicada por ele, o vice. Aliás, Carlos Almeida foi secretário de Saúde nos 3 primeiros meses da atual administração. Os deputados de oposição não têm dúvidas de que ele deve sim ser responsabilizado e perder o mandato. Bom, é uma questão polêmica, sim, sem dúvida nenhuma, que certamente será judicializada e, de fato, não existe no Brasil um caso sequer de impeachment envolvendo o titular e o seu vice. 18 horas. E hoje teve depoimento na CPI da Saúde e foi um depoimento bem diferente e inusitado da empresária Criselídia Moraes, dona da Norte Serviços Médicos. Quem acompanhou tudo foi a repórter Cíntia Blink, que traz os detalhes pra gente. Considerada uma peça-chave no caso da prestação do serviço de lavanderia para o hospital de campanha da Newton Lins, Criselídia Bezerra, dona da Norte Serviços Médicos, foi depor na CPI da Saúde hoje e respondeu a nenhuma pergunta, o que levou os deputados a suspeitarem que ela é usada como laranja. Qual a origem do dinheiro usado pela Criselídia Bezerra para comprar a Norte? Como estão as contas da Norte? Qual o endereço da Norte Serviços Médicos? Nada foi respondido pela depoente, que deixou a conferência quando passou mal. Apesar da falta de respostas, os deputados chegaram a uma conclusão e o advogado de Criselídia Bezerra se manifestou. Ela é vítima, na verdade. Vítima? Presidente, pela ordem, novamente, esse tipo de insinuações são coisas que têm que ser apresentadas como um relatório final. Os senhores estão fazendo juízo de valor, excelências. Vamos preservar a humanidade do depoimento, por favor. Eu também acho bom o senhor respeitar a inteligência dos outros. Perfeitamente, Serafim. Porque eu não estou aqui para perder meu tempo, não. Não se preocupe, que vai constar no relatório final. Nossa inteligência. Ele está falando, o relator aqui vos fala que não se preocupe, que isso vai constar no relatório final, tá? O negócio firmado entre o governo do Amazonas e a Norte Serviços Médicos chamou a atenção dos deputados que compõem a CPI, pelo fato de a Norte ter alegado que lavou mais de 3 toneladas de roupas no dia 18 de abril, na inauguração, quando havia somente 4 pacientes internados na unidade de saúde. Além do depoimento, foi votado um requerimento do deputado Wilker Barreto, que quer saber da Suzan
quais foram os mais de 1.400 pacientes atendidos pelo Hospital Danilton Lins para fazer exame de imagem. Isso depois de a Secretaria publicar que fez mais de 1.800 atendimentos na unidade de saúde em 90 dias. Cíntia Blink para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, assim, depois das suspeitas de superfaturamento na compra de ventiladores pulmonares pelo governo do estado, prefeituras do interior entram na mira do Ministério Público Federal. O órgão investiga gastos sem licitação com pandemia em 4 municípios no interior do estado. As informações a gente confere agora com a repórter Odineia Araújo. A Procuradoria da República está de olho não apenas no caso envolvendo o governador Wilson Lima na compra dos ventiladores pulmonares, mas também na situação do interior do estado. Está sendo investigada a destinação de verbas públicas utilizadas pelas prefeituras de Tocantins, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e São Paulo de Olivença nas ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19. A Procuradora da República, Aline Moraes dos Santos, abriu processo administrativo para acompanhar os gastos sem licitação nesses municípios durante a pandemia do coronavírus. A investigação é baseada em lei para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, que inclui a dispensa de licitação para agilizar o processo de compras ao enfrentamento da pandemia. De acordo com o Fundo Nacional de Saúde, de janeiro a maio foram repassados ao Amazonas mais de 716 milhões de reais. Santo Antônio do Içá, que segundo o boletim da FVS até ontem tinha 1.081 casos de Covid, recebeu mais de 9 milhões de reais. São Paulo de Olivença, com 828 infectados, recebeu mais de 6 milhões de reais. Tabatinga, que até ontem tinha 1.615 casos de Covid-19, também recebeu mais de 6 milhões de reais. E Tocantins, com 529 casos da doença, recebeu mais de 3 milhões de reais. O Ministério Público Federal informou que a procuradora responsável pelo caso está preparando algumas medidas que devem sair nos próximos dias. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. E a Zona Franca de Manaus foi preservada na primeira etapa da reforma tributária que unificou o PIS e o CONFINS e manteve a isenção para as empresas instaladas em Manaus. Mas o caso ainda requer atenção para que, em outras mudanças, o modelo Zona Franca não perca as vantagens fiscais, como explica o repórter Azaf Augusto. Membros da bancada do Amazonas em Brasília afirmam que inicialmente a reforma tributária não tira os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, mas eles consideram que é necessário ter atenção ao tema para o Estado não cair em armadilhas. O projeto de lei 3877 de 2020, apresentado nesta terça-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, unifica e simplifica o atual tratamento tributário do PIS/COFINS em um novo tributo denominado de Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, estabelecendo uma única alíquota de 12% e extinguindo vários regimes especiais, exceto alguns como o do Simples Nacional e o da Zona Franca de Manaus. No caso da Zona Franca, Guedes justifica que ela não pode ser extinta por estar em consonância com as decisões reiteradas do STF e do STJ sobre a obrigatoriedade de tratamento diferenciado. O senador Eduardo Braga ressaltou que a Constituição e os tribunais superiores garantem os incentivos fiscais da Zona Franca e o que precisa ser analisado juntamente com a SUFRAMA é se as vantagens comparativas do polo industrial de Manaus serão mantidas. Ele argumentou que uma alíquota de 12% é uma cobrança muito elevada para as indústrias da Zona Franca de Manaus, que dependem da área de serviço, principalmente os polos de duas rodas e de eletroeletrônicos. O que nós precisamos analisar é se as alíquotas mantêm a vantagem comparativa do polo industrial. É importante analisar na questão não apenas dos eletroeletrônicos, mas também na questão dos bens de informática, na questão do polo de duas rodas, enfim, é preciso calibrar essas alíquotas para que nós possamos manter os incentivos fiscais. A indústria do polo industrial depende dos serviços e eu particularmente acho que a alíquota de 12% em cima da área de serviços ela está muito elevada. Em compensação, 5,8% para as instituições financeiras me parece um número aquém do que eles poderiam nesse momento absorver.
Para o senador Plínio Valério, a reforma vai ser aprovada, mas não da forma que o governo enviou. Ele ressaltou que para a maioria dos produtos fabricados pelas indústrias da Zona Franca de Manaus, haverá uma elevação de carga tributária em aproximadamente 90%, quando comparada com a atual do PIS/COFINS. Enquanto que para pessoas jurídicas adquirentes dos bens fabricados na Zona Franca de Manaus, a depender da margem de agregação, poderão ter uma carga tributária menor. O governo vai ter muito trabalho para aprovar como quer, e não vai ser como ele quer. Essas coisas vão ser pensadas, juntadas, muita discussão, muita emenda, muita votação, mas nós temos que enfrentar, porque a reforma tributária, para mim, é a mãe de todas as reformas, embora o judiciário também precise, porque mexe com todo o Brasil. Eu acho que deixar a alíquota de imposto menor para banco, isso não pode. Trazer uma nova CPMF, né? A CPMF aí disfarçada, não passa. Tributar ainda mais o trabalhador, quem trabalha, quem produz ou quem está desempregado, e deixar as grandes fortunas de fora, não está correto. E a carga tributária que incide sobre o consumo, particularmente sobre a alimentação. O deputado federal José Ricardo disse que a reforma apresentada por Guedes não tem grandes mudanças para a economia do país e também não afeta a Zona Franca. Na verdade, se mantém a mesma contribuição com outro nome e mudando alguma sistemática relacionada à sua operacionalidade. Não tem grandes mudanças, portanto, não vai mudar muito o quadro tributário brasileiro. Isso não vai melhorar a economia por causa disso. Isso não vai gerar mais emprego, menos não tem nenhuma sinalização de que isso pode contribuir. Em relação à Zona Franca, pelo que consta na legislação, a Zona Franca não seria afetada. Seriam mantidas as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Azaf Augusto para 18 horas. 18 horas. Então, 6 horas e 22 minutos em Manaus. Karime Leão, muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na Sintonia 7. Estamos com mais uma edição do programa 18 horas para você. Olha aí, desce pro play, né, Karime Leão? Aí, ó, música lançada por MC Zack, né, em parceria com a Anitta e também com o rapper Taiga. No final de junho já é sucesso no streaming, não é isso, Cid Soares? É isso mesmo, Calão. A faixa já ocupou aí o primeiro lugar no ranking de músicas mais ouvidas aqui no Brasil pela Deezer, no app Deezer. E segundo a Deezer, no dia 11 de julho, teve o maior pico de streams da Anitta desde o início do isolamento social em março. Então, simbora de música. Vamos abrir a playlist de hoje, desta quarta-feira. Desce pro play. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 26 minutos em Manaus. Muito boa noite pra você aí no melhor mix do Brasil. Olha aí, curtiu, né? MC Zack, Anitta e Taiga. A música Desce pro play em 100,7. Mix. Bom, na eleição de 15 de novembro estão aptos a votar 2.503.211 eleitores para prefeito e vereadores aqui no Amazonas. São cerca de 75 mil eleitores a mais que nas eleições de 2018, um aumento de 3% nos últimos 2 anos. É isso mesmo, Carlão. Só aqui em Manaus são 1.331.607 eleitores quites com a Justiça Eleitoral e que vão poder exercer o direito do voto este ano. Quem traz pra gente aí o perfil do eleitorado amazonense é a repórter Nathalie Moraes. O eleitorado do Amazonas chegou à marca de 2.503.211 eleitores em junho deste ano. São um pouco mais de 75 mil eleitores no comparado às últimas eleições no ano de 2018. Houve um aumento de 3,093% nos últimos 2 anos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, que disponibilizou o perfil do eleitorado em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, as mulheres continuam sendo a maioria do eleitorado. São mais de 1.283.600 eleitoras. Esse número representa 51,2% do total do eleitorado. Já o eleitorado do sexo masculino é composto por 1.219.524 eleitores. A faixa etária de 25 a 34 anos concentra o maior número de eleitores aqui no estado. Para o sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio, o maior desafio neste pleito é fazer com que o eleitor amazonense faça um voto consciente. Nosso desafio é trabalhar, estimular
e animar o eleitor a que ele faça um voto responsável e consciente. E, sobretudo, que ele se recuse à compra de voto. Eu sempre digo, né? Quem compra voto sinaliza que também vai ser vendedor do teu próprio voto. O vereador que compra voto, ele vai vender o voto dele. O prefeito que compra voto, ele vai vender os interesses do município para quem pagar. Os eleitores alfabetizados são a maior parcela de eleitores aqui no estado, enquanto o grupo de eleitores analfabetos tem 5,6% do eleitorado. Só para lembrar, nós voltamos às urnas no dia 15 e 29 de novembro, se houver segundo turno, para eleger prefeito e os nossos representantes na Câmara Municipal. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Entrevista do dia. E o deputado estadual Ricardo Nicolau é o novo presidente do Diretório Municipal do Partido Social Democrático, o PSD, aqui em Manaus. O parlamentar, que é um dos fundadores da sigla, assume o cargo com posição de plena autonomia na tomada de decisões partidárias e na coordenação das ações da legenda em torno das eleições municipais de 15 de novembro deste ano aqui na capital. Para falar mais sobre esse novo desafio, vamos conversar com o deputado Ricardo Nicolau. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Mix. Boa noite, eu que agradeço. Ao vivo, obedecendo todo o protocolo de segurança, né? Obrigatório pela pandemia. Tudo verdade. bem? E muito bem feito, diga-se por sinal. Tudo bem, boa noite. Para mim é sempre um prazer poder conversar aqui com vocês e já agradeço a oportunidade. Que ótimo. Então, como é que vem o partido para a eleição de 15 de novembro e o partido vai ter candidato a prefeito? O PSD, nós assumimos hoje o PSD em Manaus e temos a missão e a responsabilidade de traçar caminhos que o partido vai seguir. Conversas com outros partidos, coligações, mas acima de tudo caminhos viáveis para a cidade de Manaus, começar a discutir projetos viáveis para a cidade de Manaus, começar a discutir alternativas viáveis para a cidade de Manaus. Então o partido agora sob a nossa presidência tem essa responsabilidade, não só com o partido, mas a responsabilidade com o futuro da cidade de Manaus. E é assim que nós vamos conduzir, se Deus quiser, o partido com essa visão. O que nós queremos para a cidade de Manaus, o que Manaus merece, o que Manaus precisa, quais são os caminhos que nós vamos seguir, quais são as bandeiras, né, as bandeiras que nós vamos defender internamente no partido e também, logicamente, poder passar à população as bandeiras. Então, o partido vai participar ativamente do processo eleitoral. Estamos viabilizando outras siglas para que a gente possa participar. Ainda não se tem definições de coligação, de nomes, mas o partido PSD, ele passa a integrar agora uma estratégia eleitoral. Nós estamos no ano eleitoral e será muito importante a participação de um dos maiores partidos do Brasil. Deputado, o senhor já pode falar que é pré-candidato a prefeito de Manaus? Já estou vendo aí a sua fala, já estou sentindo assim já um clima de pré-candidato, é verdade? Então, o que nós estamos... hoje é o primeiro dia que nós estamos assumindo o partido, nós estamos buscando alternativas. Uma coisa eu posso lhe dizer, não existe ainda uma pré-candidatura posta, mas uma coisa eu posso dizer, que o partido irá atuar fortemente, nós vamos buscar ser o PSD ser um dos protagonistas em cima de um projeto de governo, em cima de propostas, em cima de pessoas que queiram se reunir com um objetivo comum, que é de apresentar um futuro melhor para a nossa cidade. Então, assim, independente de nomes, o PSD
irá participar, tem nomes dentro dos seus quadros, mas irá participar ativamente do processo eleitoral em Manaus. Você quer antecipar muito, mas uma chapa puro sangue já tem, assim, já ou não? Ainda eu acredito que seja difícil. Hoje em dia, é mais difícil você ter chapas puro sangue. Até porque são muitos partidos. Tem que ter e você tem as composições. Ninguém é candidato de si mesmo ou de um partido, sair do mesmo partido o prefeito e vice-prefeito. Então há uma composição entre partidos e naturalmente é uma composição de vários partidos e aí se define quem é possibilidade está aí, né? Bacana. Agora o senhor falou de defender bandeiras, né? De eleger algumas bandeiras. E a gente pode transformar isso em algumas questões que, segundo na sua visão, podem estar deficitárias aqui na cidade de Manaus. O senhor poderia apontar dois grandes problemas que a cidade enfrenta? Olha, um grande problema que foi revelado até mesmo pelo coronavírus agora é a fragilidade no sistema público de saúde. Foi deflagrado aquilo que todo mundo já sabia, que a rede pública de saúde não está adequadamente para atender as pessoas, não só no coronavírus, como outras patologias. Então é preciso ter uma reestruturação da rede pública de saúde. No tocante e a questão da saúde pública e do coronavírus, ele trouxe problemas econômicos, trouxe problemas sociais. No tocante à cidade, tem muitos desafios. Desafio de gerar emprego pós-pandemia, gerar economia forte e a mobilidade. A mobilidade, nós temos muitos problemas, tanto para quem tem carro particular quanto para o uso do transporte coletivo. Então a gente precisa buscar alternativas e às vezes não são alternativas mirabolantes. Às vezes tem tantas alternativas simples, uma simples direita livre, um recuo para fazer um ônibus, um recuo para fazer uma curva à esquerda, uma sincronização dos sinais, um sinal inteligente. Enfim, acho que Manaus tem muitos desafios. Você falou dois, eu acabei falando... três, sem problemas. Acabei de falar três. Mas a questão econômica é extremamente importante, a mobilidade. A saúde, a estrutura. Hoje acho nós que vimos que... a saúde, ela demonstrou toda a sua fragilidade. E infelizmente... E a sua não prioridade, né, nesse sistema todo aí que hoje a gente nós está estamos vendo. passando pelo coronavírus, mas passando com muita dor e com muito sofrimento. O senhor falou aí de um agora número grande de óbitos, infelizmente. Desse problema aí dessa pandemia que nós tivemos, isso vai influenciar e muito nas eleições agora, já está influenciando tanto que alterou data e tudo mais. Como será o comportamento do candidato agora nas eleições? Porque o corpo a corpo, aquela caminhada, isso muda muito. Vai utilizar mais rede social? Qual é o método, a metodologia que vocês vão utilizar agora para tentar aí, né, chamar o eleitor, conquistar na verdade, será uma eleição diferente. Uma eleição diferente. A eleição, ela sempre foi, sempre assim, tem um contato muito pessoal, de caminhadas, reuniões, encontros. Entrar em casas, entrar em casa, tomar café. Agora vai ser um pouco diferente. Vai ser diferente. Acho que o digital, não só as mídias sociais, mas aqui o rádio, a televisão, vão ser muito importantes para poder difundir as ideias. Porque será mais difícil você levar as suas ideias, as suas propostas sem o contato, né, ou com diminuição desse contato, porque nós não vamos poder fazer grandes aglomerações. Então vamos ter que se reinventar, né? Se reinventar, mas o mais importante é que a gente tenha mecanismo que possa levar à sociedade ideias, propostas, como eu vi na reportagem que antecedeu a nossa. É muito importante que a população conheça e saiba o votar bem. Votar não por si, né, por qualquer favor, mas poder votar
com a responsabilidade com o futuro da sua cidade, com responsabilidade para o futuro e não algo imediatista que não resolve, nada resolve aquele dia e você tem, às vezes, a longo prazo, que né? não correspondem com a necessidade da cidade. Sem dúvida. Agora, às 6h37, estamos conversando com o deputado estadual Ricardo Nicolau, que é o novo presidente do Diretório Municipal do Partido Social Democrático. Bem, o PSD, né, vai lançar quantos candidatos a vereador em Manaus e qual é a expectativa de eleger? Nós estamos fazendo um levantamento agora das candidaturas, muito embora já passou o prazo das candidaturas de vereadores. A legislação, ela, ao meu ver, ela prejudicou o processo eleitoral dos cargos de vereadores, porque ela limitou para que cada partido tenha a sua chapa de vereadores e não, as coligações estão cortadas. Muitas pessoas até confundem e falam o seguinte: olha, não vai ter mais coligação, então são os mais votados? Não. Então cada partido vai ter que ter uma nominata, terão seus candidatos e continuará os coeficientes eleitorais e continuará as mesmas regras, só que não pode unir os partidos em uma coligação. Então nós vamos trabalhar com os quadros existentes do PSD e, logicamente, quando houver coligações majoritárias, outros partidos se unirão com bancadas e nominatas de candidatos a vereadores. Eu ainda não tenho uma quantidade e uma previsão de quanto, mas nós estaremos prontos para cumprir o papel do PSD em Manaus. Deputado, já está definido aí as coligações, nós até já mencionamos isso, né, na questão da chapa Puro Sangue, mas já tem aí algum parceiro aí, um outro partido que já está, já estamos com a possibilidade de formarmos aí, né? Tem. Nós estamos conversando agora mais ativamente, nós estamos conversando e já temos aí de 2 a 3 partidos que comungam com a mesma ideia, que pretendem marchar em conjunto em cima de um ideal, em cima de um programa, de um projeto e de uma alternativa, numa alternativa que seja viável para mas a ainda cidade de Manaus. Off ali, ainda não. As coligações elas haverão de acontecer ali para o finalzinho. Tempo certo ali. Em setembro ali, entre o dia 10 e o dia 15 de setembro, é que a maioria das coligações haverão de acontecer. Daqui para lá, como diz o ditado, ainda tem muita água para rolar embaixo, da ponte. Bom, e a participação das mulheres no partido na eleição deste ano? Então, a participação das mulheres, além de ser fundamental do ponto de vista de representatividade das mulheres, das lutas das mulheres, há uma obrigatoriedade também. Então, 30% dos candidatos de todos os candidatos deverão ser mulheres. E até mesmo os fundos partidários. O fundo partidário, ele também precisa ser obrigatoriamente 30% destinado às mulheres. Então nós temos mais mulheres do que homens. Então nada mais justo que isso a gente precisa incentivar para que as mulheres possam participar. Porque a participação nos parlamentos e nos cargos ainda é muito pequena. Exato. Então a gente precisa incentivar as mulheres para serem candidatas e poder concorrer e defender as suas teses e defender os seus desejos. E eu digo a você, embora seja do sexo masculino, a mulher ela é muito mais sensível, né? A mulher tem muito mais coração, às vezes, do homem. Então a política precisa de mulheres, precisa do lado humano. Você precisa ter humanidade. Você olhar um cidadão e se comover e ajudá-lo a fazer. Então não adianta você falar o fulano não precisa de um hospital público, mas a população precisa. Então você pode ter um plano de saúde,
Então, só porque eu tenho um plano de saúde, eu não vou me preocupar com o terceiro. Se eu posso botar meu filho numa escola particular, eu não vou me preocupar com uma escola pública que possa preparar o cidadão desde o início e ele possa concorrer em pé de igualdade nas universidades ou no mercado de trabalho. Então, esse amor e esse carinho de mãe e das mulheres precisa muito na política. Deputado, só um detalhe, o senhor já chegou a anunciar que deputado seria o último mandato agora, né? O que houve? Mudou? Porque hoje já está aí, já numa nova, né, visão aí. Eu tinha conversado já com a minha família e de ser... de pendurar a chuteira, como se chama, pendurar a chuteira. Mas todos nós temos um ideal, temos um ideal de poder dar a nossa parcela de contribuição. E quando eu entrei na política, eu entrei em 1996, muito jovem, hoje eu tenho 44 anos, entrei muito jovem e graças a Deus uma coisa política não me tirou, que foram os mesmos ideais, as mesmas vontades que eu tinha lá na juventude, em 1996, as mesmas vontades continuam, né, de poder contribuir, de ver uma cidade, um estado muito melhor. Ela trouxe alguns descontentamentos, né, principalmente no parlamento, em que a gente fica meio engessado, você fica meio frustrado porque não tem a capacidade de realizar. E a população muitas vezes não entende qual é a função do parlamentar e ele quer lá na ponta ver a resolução dos seus problemas. Muitas vezes ele não quer saber se você fez um discurso, fez uma indicação, se está legislando ou se está fiscalizando. Ele precisa que lá na ponta o filho dele seja atendido com dignidade, que tenha uma escola com dignidade, que tenha segurança pública. E isso o parlamento não nos dá. Não nos dá essa capacidade de poder fazer e realizar. Como eu sou muito acostumado no setor privado, então no setor privado a gente tem meta, tem planejamento. É o executivo mesmo, né? Sabe onde a gente quer chegar e cobra, enfim. No parlamento não, é muito abstrato, é aquela coisa que você não vê os resultados efetivos. E no parlamento, eu efetivamente, durante esse tempo, acho que já cumpri com o meu papel como parlamentar. Muito que bem. Bom, estamos falando, né, desse ano atípico, dessas eleições atípicas. Agora, e quais as consequências da pandemia na eleição deste ano? E que aqui o Estado está passando por um período mais atípico ainda, né? Especialmente aqui em Manaus, onde tivemos denúncias de corrupção e uma operação da Polícia Federal que teve como alvo o governador Wilson Lima. Como é que o senhor acha que nesse cenário deve acontecer a eleição deste ano aqui? Bem, a pandemia ela vai, logicamente, mudar muita coisa. No ponto de vista eleitoral já até mudaram as datas. Como eu falei, ela revela uma fragilidade muito grande no setor de saúde, traz problemas sociais importantes e principalmente problemas econômicos. Então a cidade, hoje o Estado, até a arrecadação do Estado não vai sentir esse ano, até porque teve um aporte de R$1 bilhão do governo federal. Independente disso, até acumulou mais receita do que ano passado. Sim, teve queda mesmo período, né? Teve queda muito pequena em abril, uma queda maior em maio. Recuperou bem. E teve uma recuperação, mas teve muito investimento do governo federal. Certo. Investimento direto para os estados e municípios. Teve a ajuda do auxílio emergencial, que também ajudou a economia. Teve impostos que foram postergados e esse recurso acabou vindo para a economia. Agora nós temos o ano que vem. O ano que vem nós vamos ter os benefícios e os investimentos do governo federal? Não, ok. Mas e como é que o senhor acha que na cabeça do eleitor ele vai chegar lá na urna? Como é que o senhor acha? Como é que o senhor analisa esse perfil? Eu acho que ele vai chegar mais exigente. Né? Mais exigente. Ele vai analisar melhor quem tem capacidade de gestão, capacidade de realizar, tá? E os problemas que acontecem, infelizmente, com operações, com corrupção, isso faz também com que o eleitor fique muito mais atento. E ver realmente, não só o histórico, ver a experiência, ver efetivamente se aquela pessoa
tem capacidade de construir, enfim, eu acho que a exigência vai ser melhor. E tomara que seja. A pandemia mostrou muito, né, deputado, assim, quem tem competência ou não, porque, vamos dizer o termo popular, teve muitos candidatos que se queimaram realmente em função da pandemia, né? Por má gestão ou por má posicionamento. Sim. Então, nesse sentido, aí as urnas vão refletir, né? Sem dúvida. Isso daí, a pandemia, ela vai dar esse aspecto negativo ou positivo para alguns vereadores, deputados que estão querendo aí quem brincou com a saúde das pessoas, quem negligenciou, quem se escondeu, né? Porque muitas vezes a pessoa fala o seguinte, mas eu não sou médico para estar, mas você não precisa ser só médico, você pode ser qualquer profissional e dar a sua parcela de contribuição, né? Então a gente viu muitas pessoas que ficaram no conforto do seu lar, com medo de muitas vezes fora da área de risco, né? Tem pessoas que estão dentro de uma área de risco que necessariamente eles precisam estar, mas que a pessoa não tem nada e ela se esconde, ela fica em casa achando que a população não vai ver quem efetivamente no momento de que precisa de uma ação, né? Vamos para uma guerra. Quando você chama os soldados para a guerra, você vê que os soldados começam a se esconder, se acovardar. E numa guerra a gente precisa de união e precisa do apoio de todos. Obrigado. Deputado, agora é a hora que a gente... Passa rápido, né? Que eu agradeço a sua presença. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa 18 horas. Conversamos com o deputado estadual Ricardo Nicolau, que é o novo presidente do Diretório Municipal do Partido Social Democrático. Muito obrigado, uma boa noite. Para mim sempre é um prazer poder trocar essas informações. Muito obrigado pelo convite. Uma ótima noite, muito obrigada. 6 horas e 49 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olhem, Ellie Goulding finalmente lançou na última sexta-feira, dia 17, o 4º disco de estúdio da carreira, intitulado aí Brightest Blue. Pois olha... Carlão, tem que prestar atenção quando vê um disco desse tipo. Brightest Blue, ele possui 18 faixas. Foi dividido em 2 capítulos. O primeiro capítulo com 13 músicas e as outras 5 vem no segundo. O novo álbum conta com grandes parcerias como o DJ Diplo e o rapper Swelly. Então vamos de música, segunda da playlist de hoje, desta quarta-feira. Vamos de Brightest Blue. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h54 e você está no melhor mix do Brasil. Ellie Goulding, Brightest Blue em 100,7. Mix. Bom, vamos agora com a nossa colunista, direto de Brasília, Nafice Bacri Valoz. Os amigos e os ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. E meus amigos, hoje eu vou retomar o tema Fundeb, aquele fundo que é responsável por financiar todas as despesas necessárias à educação básica e que acaba de ser aprovado com significativas alterações pela Câmara dos Deputados. E olhem como os deputados federais lutaram para aumentar a participação da União no aporte dos recursos que serão transferidos aos estados. E tudo porque este fundo, o Fundeb, tem como maior objetivo melhorar a vida das pessoas. É por isso que a gestão desses recursos precisam e devem sofrer severo acompanhamento e fiscalização para que a simples intenção de desvio seja coibida. Daí porque aquelas denúncias de desvio dos recursos da educação que chegaram à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas precisam ser investigadas, até porque os gastos suspeitos atingem a cifra de 130 milhões de reais. Mas a tão esperada CPI da educação, que foi instalada, logo foi suspensa por uma desembargadora que recebeu durante um plantão judiciário um mandado de segurança interposto, pasmem, por um deputado chamado Augusto Ferraz. E não dá para entender como os parlamentares em Brasília lutam para a manutenção e ampliação dos recursos do Fundeb, enquanto este deputado Ferraz luta para estancar as investigações de desvio desses recursos. E existe ainda aquele comportamento muito estranho deste deputado, que primeiro assinou uma petição para que a CPI fosse instalada e logo depois retirou a sua assinatura.
assinatura. E é de se imaginar que quem votou neste deputado deve estar se sentindo, no mínimo, ludibriado. Mas vamos cuidar para que nós possamos constituir uma Assembleia Legislativa melhor nas próximas eleições. Eu sou Nafice Bacri Valois e desejo a todos uma boa noite. 18 horas. E hoje a Rocan está completando 18 anos de atuação aqui no estado. Desde o surgimento no Amazonas, a Rocan tem sido a principal força policial de combate à criminalidade na capital e no interior, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Rocan completa hoje maioridade. Criada na gestão do então governador Amazonino Mendes, ainda no ano de 2002, a unidade nasceu dentro da Polícia Militar do Estado do Amazonas para agir em situações difíceis de resolver e, principalmente, para ajudar no combate ao tráfico de drogas. Só nos últimos 4 anos, a Rocan apreendeu mais de 1.500 armas de fogo e 2,5 toneladas de entorpecentes. O comandante Werner, do 2º Batalhão de Choque da PM, o Batalhão Ronda Ostensiva Cândido Mariano, destacou que a força policial veio para combater a criminalidade em todo o estado do Amazonas. Ao longo de toda a sua existência, a Rocan veio se consolidando como a força policial mais eficiente, eficaz e letal do estado do Amazonas. Tem a sua missão precípua, nós temos a nossa missão precípua de combater e reprimir a criminalidade violenta e o crime organizado, consequentemente, e bem como em atuar em graves perturbações da ordem pública. Se nós formos pegar aí a nossa produtividade dos últimos 4 anos, você vai ver aí que a Rocan apreendeu ao longo desses últimos 4 anos 1.573 armas de fogo, dá uma média aí de quase 400 armas ano. E quando vamos para o campo das drogas, a Rocan já realizou a apreensão nesses últimos 4 anos de aproximadamente 2,5 toneladas de drogas, né? Entorpecente, o que leva aí uma média de quase 650 quilos por ano. Atualmente, são 196 militares que compõem a unidade operacional, que faz parte do Comando de Policiamento Especializado. Para o ex-secretário executivo, o coronel da Polícia Militar, Walter Cruz, a Rocan é uma unidade da Polícia Militar que contribui significativamente para engrandecer o trabalho realizado pela corporação. A Rocan é uma tropa que atua dentro do quadro organizacional da Polícia Militar, como apoio às outras tropas e como tropa de saturação e de pronta resposta do comandante-geral e do governador para enfrentar os diversos tipos de crimes. Temos hoje muita alegria, muita felicidade em podermos estar comemorando essa data magna. Para facilitar as denúncias de uma maneira mais direta, a Rocan disponibiliza um WhatsApp para denúncias no 99280-7574. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Olha só, o Amazonas tem o maior aumento de casos de divórcios na pandemia, segundo o levantamento nacional. Entre maio e junho, o aumento no estado foi de 133%. E a Defensoria Pública da Família acredita que os números ainda vão subir mais. A reportagem é de Odiné Araújo. Os danos emocionais causados pelo isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 afetaram em cheio as famílias brasileiras. O número de casais que se divorciaram entre maio e junho, segundo o Colégio Notarial do Brasil, cresceu 18,7%. No total, as separações consensuais passaram de 4.471 em maio para 5.306 em junho. O aumento foi registrado em 24 estados, com destaque para o Amazonas, que entre os 2 meses teve um crescimento de 133%. Para a coordenadora da área de família da Defensoria Pública do Amazonas, Carol Carvalho, os casais não estão sabendo lidar com os conflitos potencializados pelo isolamento. O número de divórcios agora, nesse período de pandemia, ele cresceu bastante. Isso se deve ao próprio isolamento, que gera uma convivência maior,
e, consequentemente, gera mais conflitos. E quando a gente soma esses conflitos a uma sobrecarga física e mental que a quarentena nos traz, muitas vezes isso acaba deslanchando aí em um divórcio. A defensora da família acredita que o número de divórcio ainda vai crescer mais. As consequências da pandemia a gente começa a perceber agora. Então, acredito que os números tendem a aumentar ainda mais, porque as pessoas geralmente elas levam um tempo para tomar essa decisão, para concretizar o divórcio. Geralmente elas se separam, né? Mudam de casas, se separam fisicamente, mas ainda continuam ali com aquele vínculo no papel que só é resolvido posteriormente. Por causa disso, a Defensoria Pública está trabalhando em projetos voltados para conflitos familiares. Tentamos obter o número exato de divórcio no Amazonas, mas até o fechamento da reportagem, a ANOREG, Associação dos Notários do Amazonas, não informou o levantamento. Por causa da pandemia, os atos notariais, inclusive divórcios, podem ser feitos pela internet. O processo é conduzido por videoconferência por um tabelião. Odinaia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, 7h02. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Covid-19 no Amazonas, aqui, nós registramos 8 novas mortes e 557 novos casos em 24 horas. As autoridades de saúde confirmaram ainda a recuperação de mais 496 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 77.890 pessoas que passaram pelo período de quarentena, aqueles 14 dias, e se recuperaram da doença. Também foram confirmados mais 14 mortes pela doença, sendo que 8 ocorridos nas últimas 24 horas e 6 que tiveram confirmações diagnósticas na data de hoje, elevando para 3.183 o total de mortes. Das 8 mortes das últimas 24 horas, 5 foram em Manaus e 3 no interior do estado. Agora, os números do Brasil, segundo o levantamento do consórcio de imprensa, que levanta todos os dados das secretarias de saúde de todo o país, né? Então vamos lá. O país tem hoje 81.828 mortes confirmadas de Covid-19 e 2.178.159 infectados pelo novo coronavírus. Agora 7h04, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje, o vice-governador do Amazonas entregou sua defesa no processo de impeachment que pede que ele e o governador Wilson Lima sejam impedidos de continuar nos cargos. O advogado de Carlos Almeida Filho basicamente sustentou que não há a possibilidade jurídica de o vice responder por crime de responsabilidade. Segundo a defesa, só uma pessoa, nesse caso o governador Wilson Lima, exerce a função de chefia do governo. O vice-governador pediu que a comissão do impeachment arquive a denúncia contra ele. A defesa também sustenta que o vice-governador não pode ser responsabilizado por decisões do governador. A expectativa agora é de que como será a defesa do governador Wilson Lima, que não poderá usar os mesmos argumentos jurídicos. O governador terá que responder diretamente aos crimes de responsabilidade imputados a ele no pedido de impeachment. Após a entrega da defesa do governador, a comissão do impeachment, de maioria governista, terá 10 dias para dar o parecer. Contra ou a favor? O parecer será votado no plenário da Assembleia, cuja maioria governista já não é mais a mesma da semana passada. E o resultado, com pouco tempo de jogo, como dizem os comentaristas de futebol, continua totalmente imprevisível. 18 horas. 7h06, hein, Karime Leão? Vamos, finalmente. Tem uma última informação, gente, que a partir do próximo dia 1º de agosto, atenção, a Amazonas Energia vai voltar a cortar a energia de consumidores que não pagarem as suas contas, tá? A retomada da suspensão de fornecimento em casos de inadimplência foi baseada em decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, que por causa da pandemia do novo coronavírus, os cortes nas residências estavam suspensos até o dia 31 de julho. Então
atenção, fica atento aí. Agora sim, finalizamos. Faz lá. Boa noite, muito obrigada pela sua companhia. Boa noite, 7 e 6, continue bem, continue em 100,7. Amanhã a gente volta com você aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu? 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.